liga também para saber. Ai, mas tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu Ai, passei mal esse dia, eu e ela. Pode ser, Sueli? passou mal de saudade? Não, ela disse que amanheceu lá com uma febre e eu aqui passei mal também. Daí sabe que eu lembrei de um estudo que você deu, que Ah, com, dos livros, que a gente está tão, o cérebro nosso está tão acostumado com sofrimento, que quando a gente tem momento de celebrar, o nosso próprio cérebro joga o nosso corpo para adoecer do nada. Ela teve tremores de febre e ficou lá preocupado com a garganta. E eu nasceu um furungo, tive febre, ontem eu estava muquizada. sim, mas é assim mesmo. O ser humano às vezes não está preparado para mudanças, né? E como aconteceu muitas mudanças, mexeu no emocional de vocês. Mas coisa boa também mexe. Exatamente, porque está acostumado a viver só o ruim. É verdade. É isso, é mudar, tem que ter mais momentos bons, porque senão a gente fica muito no só tendo notícia E, terrível. e também ter que falar, eu mereço o novo. Porque às vezes a gente pede, mas quando Deus manda, a gente fica sem acreditar. Não, a gente precisa aprender a desfrutar do que é bom. Porque a vida inteira somos ensinados a não querer o que é bom. Às vezes quer, mas na hora não sabe agradecer, não sabe. Não é que a gente é ingrato, é que não consegue abrir a boca para agradecer. Fica só naquele mundo de tá tudo bem, é assim mesmo. Não, a gente quer e Deus tem o melhor. É difícil, gente, mas isso chama neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a mudança das crenças no cérebro. Vamos lá, gente, começar o devocional, porque se deixar eu entrar nesse lado aí do cérebro, eu amo falar sobre isso. Vamos ler aqui o devocional de hoje, da Viviane Martinello, né? É o devocional Construa Proteção. Hoje é dia 24 de abril. Construa proteção. Quando você constrói uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Está em Deuterônio 22, 8. Quando Deus inicia algo novo em sua vida, também chama você a erguer a proteção ao redor disso. É o que lemos em Deuterônimo 22, 8. Toda construção exige cuidado, toda novidade vem acompanhado de responsabilidade. Ao identificarmos um projeto, um relacionamento, uma casa ou uma nova fase da vida, nós precisamos estabelecer limites, não apenas para nos preservar, mas também para proteger quem se aproxima do que foi construído. Nem todos sabem lidar com o que está sendo edificado em nossa história. E a ausência de limite pode ferir tanto os outros quanto a nós mesmos. Eu lembro que ao terminar de decorar a minha casa anos atrás, eu fiquei tão animada para receber pessoas que deixei tudo aberto. Quando minha mãe chegou e viu gente sentada na minha cama, ela comentou com carinho: Filha, não é bom que qualquer pessoa entre no seu quarto. Você pode acolher bem, mas precisa guardar suas intimidades. Aquilo me marcou porque ela falava de parapeitos, limite que protege e mostra até onde você pode ir. Tudo que é ilimitado se torna perigoso, especialmente para o ser humano. Você está construindo algo novo em sua vida? Um ministério, uma família, uma amizade, um sonho? Construa parapeitos também.
Ensine os seus filhos com limite. Viva seus relacionamentos com sabedoria. Proteja sua intimidade com zelo. Assim como colocamos redes de proteção na sua janela para cuidar dos pequenos, precisamos levantar barreiras de amor e discernimento para preservar aquilo que Deus nos confiou. Construa com amor, mas construa com proteção. Eita, esse devocional de hoje é um alerta, né? Para a gente refletir. Quem aí não dá limite nas coisas? Precisamos ter esse olhar de dar limite em tudo na nossa vida. Às vezes a gente quer ser tão boa que acaba estragando, porque nós não sabemos o que o outro tem no coração. Às vezes, igual ela aqui chamou, convidou as pessoas para sua casa nova e ela estava tão eufórica, tão alegre, querendo mostrar tudo, que ela deixou tudo aberto, todas as portas abertas e as pessoas já estavam dentro do quarto dela, sentada na cama dela. E isso traz para nós refletir, para nós ter equilíbrio, para que isso não é bom. A gente precisa ter amizade, ter convidados, mas aquelas pessoas que vai até no nosso lar, não importa na área da nossa vida, precisa ter limite até que ponto vai, né? Quem é que nós estamos colocando dentro de casa? O que nós vamos deixar a pessoa fazer? Porque nós estamos ali na nossa casa como um guarda. Sabia que nós somos guarda da nossa própria casa? Qualquer firma que vai tem um guarda na frente guardando, é como se fosse numa porteira. Então, nós é como porteira. Quem vai entrar, quem vai sair, será que essa pessoa de confiança? Nós precisamos sim estar no controle. E quem Deus confiou? Deus confiou em nós, o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho. Então, quem que tem que estar atenta? Somos nós que precisamos dar o limite. Muito interessante e bonito a reflexão desse devocional de hoje. E é muito engraçado que todo dia a gente aprende uma coisa, né? Porque traz essa reflexão para a nossa vida que às vezes a gente está tão despercebida e com aquela leitura a gente fala, peraí, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver aqui se eu estou precisando me ficar mais atenta nisso, quem eu vou deixar entrar e o que eu vou deixar fazer no meu lar. Vamos agora para o nosso momento de reprogramação mental, que é o nosso rotineiro. O que é rotineiro? É tudo aquilo que está no nosso dia. Rotina. Qual que é a rotina, né? Levantar, fazer isso, fazer aquilo, fazer almoço, limpar a casa. O devocional e os exercícios terapêuticos precisam estar na nossa rotina. Então, esse chama rotineiro, todos os dias a mesma coisa. Vamos começar, hoje não tem ninguém novata, todas aqui já conhecem como funciona, então já vamos começar. Quem eu sou em Deus? Em Deus eu sou filha amada, em Deus eu sou produtiva, em Deus eu sou forte e corajosa, em Deus eu sou determinada e ousada, em Deus eu sou constante, em Deus eu posso todas as coisas. Próxima. A Kátia não vai poder falar hoje. Estou longe do meu caderno, estou indo lá. Em Deus eu sou filha amada, em Deus eu sou fiel, em Deus eu confio, em Deus eu espero, em Deus eu sou livre, em Deus eu sou preciosa, em Deus eu sou dedicada, em Deus eu sou abençoada, em Deus eu sou confiante, em Deus eu sou generosa e constante, em Deus eu sou alegre, em Deus eu me permito me curar, em Deus eu renovo as minhas forças, em Deus eu consigo, em Deus eu prospero, em Deus eu sou feliz. Amém. Próximo. Em Deus eu posso viver sem culpa, em Deus eu tenho o perdão pelas minhas falhas, em Deus eu posso recomeçar, em Deus eu posso ser feliz, em Deus eu sou surpreendida, em Deus eu vivo uma vida leve e feliz, em Deus eu sou a imagem e a semelhança de Deus, em Deus eu sou filha amada por Deus, em Deus eu sou sábia, inteligente e feliz. Amém. Próxima.
Em Deus eu sou filha amada, em Deus eu sou querida, em Deus eu sou constante, em Deus eu sou cheia da presença. Amém. Glória a Deus. Vamos então para a gratidão. A gratidão gera vidas, gera emoções positivas, traz para nós clareza. A gratidão traz para nós saúde emocional e mental. Seja grata. Agradeça mais do que reclame. Se você reclamar, você vai estar semeando problema na sua vida. Então, leia diariamente. Então, eu sou grata por essa semana ter sido uma semana abençoada. Eu sou grata pelo novo que o Senhor tem sempre preparado para mim. Eu sou grata por eu não desistir dos meus sonhos. Eu sou grata pelas novas conexões com mulheres. Eu sou grata pela minha existência. Eu sou grata pela minha família. Eu sou grata pela minha casa nova e aconchegante que o Senhor, eu creio, que está preparando para mim. Eu sou grata por me validar. Eu sou grata pelas minhas decisões tomadas. Próxima. Eu sou grata pela paciência que Deus tem me dado. Sou grata pelo privilégio de ser sozinha, por isso eu posso entender que é eu e Deus, né? Ou seja, Deus e eu, porque Deus tem que vir primeiro. Grata, mesmo que eu não veja, sei que Deus tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família. Grata por ser alcançada pela misericórdia de Deus, grata pelos cuidados do Senhor nos momentos difíceis, grata pela vida dos meus filhos, grata pela vida do meu neto, muita gratidão porque Deus me concedeu esta bênção de ser mãe, de ser vó, de ser tia, de amar o próximo, gratidão pela bondade e a misericórdia de Deus que tem nos alcançado todos os dias. Amém. Próxima. Eu sou grata pela noite dormida, eu sou grata por acordar, eu sou grata por esta manhã maravilhosa, eu sou grata pelo meu lar, eu sou grata pela minha família, eu sou grata por todos os dias estar com todas vocês de manhã, sou grata por conhecer Jesus e Ele me amar, sou grata pela fé, sou grata pelo amor de Deus, sou grata pelas suas promessas em minha vida, sou grata por ser virtuosa, sou grata por ser mulher, grata por ser mãe, grata por ser avó e grata por ser bisavó, grata pelo marido, grata por tudo. Amém. Miriam. Vamos para a profecia. A Miriam vai poder. Vai. Sou grata a Deus por ter dormido e acordado. Sou grata a Deus pela minha vida, pela minha saúde. Sou grata por esse dia maravilhoso, por estar aqui com vocês. Não é fácil, não. Estou até cansada de tanto trabalhar. Ai, preciso abrir uma assinada para Papai Noel. Miriam, gratidão pelo teu trabalho. É, gratidão pelo meu trabalho. Glória a Deus. É verdade. Porque se você está nessa correria, mulher, porque você tem saúde, tem Deus na tua vida, dando força e te sustentando. Gratidão. Eu agradeço pela tua vida e pela Glória a tua Deus. saúde. Eu acredito que ontem, Sueli, eu estava desanimada. Falei, nossa, dor na coluna, dor nisso. Daí fiquei sentada ali, que nem aqueles cachorrinhos assim. Ai, vida, ai, céu. Daqui a pouco veio aquela mente, veio assim, você focar no. Olha, grande vitória Deus tem dado. Você fica focando nessas dores, você vai aguentar. E hoje o livro foi isso, né, Sueli? Sim, Quando verdade. Ó, já tem outro me ligando, meu filho, lá de Santa Catarina. Vou ter Olha, parabéns, parabéns. Está que sendo procurada. vou atender. Tá. Vamos então para a profecia. Profetize sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Profetize. Fale escancarado tudo aquilo que você quer. Tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você sonha, você precisa profetizar. Às vezes a gente foi ensinado, às vezes nem nos ensinaram, mas como nós não via ninguém falar,
Nós também não aprendeu a falar que o que queremos, temos que falar sim, o que nós precisamos, o que nos faz feliz, o que vai me deixar mais alegre, o que vai me deixar mais com saúde. Então, fale, aumente o foco nos seus objetivos. Tá passando por problema? Então, começa a falar coisas boas sobre aquilo, se é seu lar, se é seu esposo, seus filhos, seu trabalho. Eu não sei a sua vida, mas você sabe. Então, eu profetizo ser responsável pelos meus compromissos, que eu quero e gosto, e isso me faz feliz, ser responsável por aquilo que eu falo, eu gosto de cumprir. Eu profetizo paz na minha alma, eu profetizo determinação de todas as manhãs levantar, estar aqui com vocês e passar o meu dia fazendo aquilo que está na minha agenda. Eu profetizo ser responsável, eu profetizo paz no mundo, eu profetizo cura do câncer, eu profetizo libertação espiritual, não só na minha vida, mas na vida de vocês também. Eu profetizo mais mulheres determinadas aqui conosco para se curar, para se entender, para se conhecer. Eu profetizo que esse final de semana vai ser um final de semana maravilhoso. Eu profetizo bênção sobre todas as nossas vidas. Eu profetizo a minha casa nova e aconchegante. Eu profetizo um ano abençoado e que eu não desista dos meus sonhos. Próximo. Eu profetizo ouvir a voz de Deus, eu profetizo a prosperidade na vida do meu neto, profetizo ser cheia do Espírito Santo, profetizo a salvação na minha família, profetizo meus filhos na presença do Senhor, profetizo deixar um legado positivo, profetizo que Deus venha ouvir o nosso clamor, a nossa petição, profetizo salvação na nossa família, profetizo a cura do câncer, profetizo paz mundial, profetizo prosperidade para o nosso país. E muita saúde para nós e para os nossos. Profetizo a chegada da Cecília, que está próximo. Profetizo muita saúde para ela, alegria, felicidade para a Kátia. Que esta criança venha trazer muita alegria no lar dela. Amém. Amém. Eu profetizo ser calma, eu profetizo pensar antes de falar, eu profetizo regular minhas emoções, eu profetizo cura em minha mente, profetizo ter mais sabedoria, eu profetizo ser constante, eu profetizo salvação para minha família, eu profetizo paz nos lares, profetizo mais fé e profetizo prosperidade, profetizo alegria, profetizo mais benção na minha vida, eu profetizo ouvir a voz do Espírito Santo, e profetizo paz no mundo, profetizo viver um momento em paz, bom, exemplo para o próximo, eu profetizo ser mais luz e reforma em minha casa e profetizo ao Senhor que me dá mais sabedoria, equilíbrio, discernimento para acertar nas minhas decisões. Amém. Amém. Momento de validação, elogios sinceros, né? Eu sei que creio que vocês têm feito também aí no seu dia a dia, validar as pessoas. Se alguém tem algum testemunho, pode falar. Seja breve, mas pode estar falando. Enquanto isso, eu vou procurar aqui o capítulo. Vamos lá, gente. Esse livro aqui já estamos no finalzinho, mas provavelmente ainda vamos ler semana que vem, porque ainda faltam, hoje já é sexta, semana que vem provavelmente é a última semana com esse livro e a gente vai estar começando o novo livro, que eu já até coloquei lá no grupo, né? Vida Além da Dor. Esse livro é maravilhoso também, que a gente vai estar iniciando. E esse capítulo de hoje está trazendo para nós, em continuação da de ontem, lembra que a gente parou lá naquela parte que fala
da abordagem terapêutica, né? Então, hoje vamos estar falando sobre a frustração existencial e da neurose neogênica. A logoterapia considera sua tarefa ajudar o paciente a encontrar sentido na sua vida. Você sabe qual é o sentido da sua vida? Então, essa logoterapia foi criada por esse autor aqui, que é o Viktor Frankl, que ele viveu lá no campo de concentração, ele esteve com aquele prisioneiro, ele sofreu, ele viveu, e quando ele fundou logoterapia, que considera a sua tarefa ajudar o paciente a encontrar sentido na vida. Porque lá ele conta que aqueles homens, aqueles prisioneiros que não tinham sentido na vida, não tinha com que preocupar, levar a sua mente, aqueles era mais fácil ficar doente. Porque ele estava com a mente ali vazia e não tinha com que se apegar. E aquelas pessoas que falavam, eu vou suportar, porque um dia eu vou sair daqui, eu tenho meus filhos me esperando, eu tenho minha esposa, tinha algo que segurava, que tinha certeza, essas pessoas que tinham sentido profundo e já sabia, eles tinham mais resistência de adoecer e de continuar a sua luta e batalha no seu dia a dia. Então, ele traz para nós que nós precisamos ter sentido para nós poder viver, porque se nós não tiver sentido na vida, qualquer coisa vai nos derrotar, qualquer coisa vai nos desanimar, qualquer análise, porém, mesmo que se abstenha de incluir as dimensões noológicas em seus processos terapêuticos, procura tornar o paciente consciente daquilo porque ele realmente anseia na profundidade do seu ser. Então, nós precisamos ter algo, certeza, consciente do que nós quer. Nós precisamos ter algo que nos faz ter certeza que nós vamos vencer. Por que eu estou levantando de manhã? O porquê que eu estou indo para o meu trabalho? Tem que ter um porquê. Senão a gente não levanta, a gente não tem ânimo, a gente qualquer coisa desiste, porque dificuldade vai ter em todas as áreas. Mas se nós sabemos o porquê que eu estou nesse trabalho, mesmo que a dificuldade vir, a gente faz a gente permanecer, porque tem um porquê. E quando a gente passa a entender isso, a gente tem a certeza. Ele lembra... Deixa eu só desligar aqui seu microfone. Quando a gente tem a certeza, igual ele conta aqui, ó, ele lembra quando fui levado para o campo de concentração em Uist, que era o lugar lá, um manuscrito meu pronto para publicação foi confiscado. Não há dúvida de que meu profundo desejo de reescrevê-lo me ajudou a sobreviver os rigores dos campos de concentração em que estive. Assim, por exemplo, quando fui atacado por febre do tifo, rabisquei muitos apontamentos em pedacinho de papel para depois conseguir reescrever o manuscrito. Olha, ele lá nesse desafio que estava vivendo e ainda estava escrevendo tudo aquilo que ele tinha um sonho de fazer, o que era para ser feito, que hoje é esse livro, e trouxe para nós esse conhecimento, né? Então, ó, quando a gente fala e repete nitidamente aquilo que você sonha e que você deseja e que você quer, faz com que algo venha acontecer. Por isso é muito importante nós fazer esses exercícios terapêuticos de profetizar, de agradecer de quem eu sou em Deus, porque vai ficando uma resistência tão forte no nosso cérebro, no nosso campo mental, que vai ficando muito forte e aquilo vai acontecer. Ter consciência do que você precisa querer, o que você quer ver, o que você quer conseguir,
Isso precisa ser nítido. Quando fala nítido, é certeza do que você precisa. E aquilo precisa ser falado, verbalizado, direcionado. A consciência é tudo, é o ponto de partida. Agora, se a gente pergunta, o que você quer? Não sei, qualquer coisa. Pronto. Ali ficou qualquer coisa mesmo, vai acontecer, não tem direcionamento. Quando você chega numa rodoviária, você vai para viajar, mas se você chegar na rodoviária e não falar o seu destino, em qual ônibus você vai entrar, ninguém vai vender uma passagem. Primeira pergunta que chega na rodoviária que vai comprar passagem é: qual é o seu destino? Não, moça, eu quero viajar. Qual é o seu destino? Que lugar? Que cidade? Ninguém vai vender uma passagem se não tem destino. Precisa saber para onde vai. Então, nós precisamos ter consciência. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para o meu futuro? Não podemos ser vazios sem saber o que queremos. O vazio existencial. O que é vazio existencial? O vazio existencial é um fenômeno muito difundido no século XX. Isso é compreensível pelo ser atribuído uma dupla perda sofrida pelo ser humano desde que tornou ser verdadeiramente humano. No início da história, o ser humano foi perdendo alguns dos instintos animais básicos que regulamos o comportamento. Aqui vai começar a explicar o porquê o vazio existencial, o porquê que o ser humano às vezes tem tudo e não tem um preenchimento, mesmo assim, tem tudo externo, mas dentro dele ainda tem algo vazio. É estar cercado de pessoas e se sentir vazio. Vazio por dentro. Porque isso acontece. Por que isso acontece? O ser humano perdeu o instinto natural para sobreviver. Vivem sem saber para onde está indo. Por isso existe muita gente doente, um vazio e não sabe, porque ele não sabe o que ele quer da vida. Vive no piloto automático. Quando a gente fala no piloto automático, está falando que amanhece, anoitece, sem saber que direção toma. Vai fazendo o que vem pela frente. Vai fazendo porque fulano falou. Aquela Maria vai com as outras. Fulano tá indo viajar, eu também vou. Ou fulano vai fazer isso, eu vou porque fulano vai fazer. Não, nós não podemos viver no piloto automático. Nós temos que saber o que eu quero. O que você quer, nós temos que saber. Não é porque às vezes aquilo que você está fazendo não é o que você quer, mas você está fazendo para agradar alguém próximo de você. E aí você já está errando. Aí você já está confundindo as coisas. Vai ficar sempre com vazio, porque quando nós faz aquilo que não gostamos, não preenche o vazio. A gente precisa preencher o nosso vazio. Por exemplo, escolher profissões. Às vezes escolhemos profissões para agradar a família, para agradar o pai, a mãe. Quantos adolescentes não sabe o que fazer, vai fazer uma faculdade porque o pai sonhou com aquela faculdade? Isso é errado. Porque às vezes o pai, a mãe teve um sonho de ser alguém na vida e não conseguiu. Planta esse sonho na cabeça do adolescente, que você tem que ser isso. E às vezes não é aquilo que aquela pessoa quer ser, mas só vai fazer para agradar a mãe e o pai. E isso vai trazer depois uma grande consequência lá na frente. Outro exemplo, se comparar o tempo todo, fica se comparando. Eu vou fazer tal coisa porque fulana faz. Eu vou comprar isso porque fulano tem um igual. Não faça isso. Você precisa entender quem é você, os seus gostos. Para que mas se eu comprar isso e as pessoas reclamar, então você não sabe qual é a sua identidade. Se você saber a sua identidade, aquilo que você comprar, vamos dar um exemplo bem baixo, uma roupa, e alguém chegar falando que aquela roupa não é legal, não é bonita, você gostou. O gosto foi seu. Não importa. Eu escolhi,
Escolha as suas, eu escolho as minhas. Então, quando a gente tem isso bem claro, nós vai preenchendo o vazio dentro de nós. Parece bem por fora. Quantas pessoas, gente, parece bem por fora, sorri o tempo todo, é uma pessoa alegre, mas dentro tem um vazio. Não consegue ficar sozinha consigo mesmo. Quem aí tem dificuldade de ficar sozinho, sozinha? Sempre tem que ter alguém, ou final de semana tem que sair, ou não sei o quê. Eu era um tipo de gente desse. Todo final de semana eu tinha que ir, ó, pra casa das minhas irmãs, ó, pra casa de alguém, ó. Eu não conseguia ficar sozinha, porque eu não tinha certeza do que eu queria. Hoje eu amo ficar na minha casa final de semana com meus livros, lendo, estudando, e é bem difícil eu sair. Mas por quê? Porque ali eu já tenho clareza do que eu tô querendo da minha vida. Eu tenho clareza do que eu quero. Ai, mas essa sou eu descobri quem eu sou. Então, é fácil essa busca? Não, é constante, mas a gente precisa saber o que a gente gosta, o que a gente quer. Então, esse vazio precisa ser preenchido com nós mesmos, né? Viver correndo, mas sem saber para onde ir. Porque tem muita gente que vive no piloto automático, trabalha e faz isso e faz aquilo, e vai para a igreja, chega em casa, e vai para o aniversário, e vai não sei para onde, vai não sei para onde. Tudo bem, gente, não estou falando que não é para sair. Podemos sair sim. Mas às vezes corre, sem nenhum sentido do que realmente gosta. Às vezes está fazendo porque os outros estão convidando, e eu não vou falar não para a pessoa, e eu não vou falar não porque ela vai ficar triste, vai que eu perco a amizade dela. E ali você está fazendo tudo, mas nada do que você gosta. É nesse sentido aí que nós temos que ter certeza. O ser humano precisa de um porquê no que eu acredito. No que você acredita? Você precisa ter um porquê. Qual é o legado que quero deixar? Qual é o legado que você quer deixar quando você sair dessa terra? Para que quando as pessoas falar de você ou lembrar de você, você vai estar sempre viva. Porque geralmente as pessoas que deixam legado, ela não morre. Porque sempre vai estar na mente daquela pessoa. Ela morre, né, fisicamente, mas ela tá viva quando fala, quando a gente a lembra, nossa, fulano, olha só o que fulano fazia, eu faço isso porque eu aprendi com fulano, mesmo depois que ele partiu, eu continuo fazendo, aquela pessoa praticamente não morreu, aquela pessoa é lembrada, isso chama legado para novas gerações, o que você vai deixar para seus netos, para seus bisnetos, tataranetos, para estar lembrando, né? O que posso gerar? O que eu posso gerar? O que a vida espera de mim? O que a vida espera de você? Que você é uma derrotada? Que você é uma fracassada? Que você é uma pessoa que só reclama? Que você só... tudo que vai fazer dá errado? Não, a vida não espera isso de você. Isso são as suas feridas emocionais, suas crenças limitantes que deixam você nesse papel, nesse lugar. Porque nós somos únicas. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da sua vida? O sentido da vida muda por fase. Qual é a fase que você está vivendo agora? Cada mulher aqui que está aqui agora, ou vocês que vai estar assistindo depois na gravação, tem uma fase da sua vida que você está vivendo agora. Qual é? Por exemplo, a mãe solo. Sabe aquelas mulheres que cria sozinho os filhos? Elas são uma mãe solo. Qual que é o sentido da vida dessa mãe quando está criando os filhos? É o filho. Ela faz de tudo, ela trabalha dia e noite para quê? Para cuidar, criar dos seus filhos. Essa fase que essa mulher está vivendo, na época, é cuidar dos filhos. Então, ela está esquecendo das outras fases, porque o foco dela é nos filhos pequenos para não perecer, porque ela não tem quem ajuda ela não tem um esposo, ela sozinha para criar os filhos. Então, nessa fase, ela está dando o seu melhor. Então, dê o seu melhor na sua fase. Olha o exemplo da Kátia, ela está grávida agora, então o que ela vai fazer? Cuidar dessa gravidez, dar o melhor, né? Porque vai chegar os 9 meses, vai sair, essa fase vai passar, aí vai vir outra fase, que é dar o melhor para o bebê recém-nascido. Então, cada pessoa vive uma fase.
E é nessa fase que nós precisamos dar o nosso melhor. Porque não fica uma fase para o resto da vida igual, as fases vai mudando. E conforme vai mudando, nós também tem que ir mudando. Às vezes a gente está numa fase e não vive aquela fase, não curte os filhos pequenos. Às vezes a gente está com a mente em outro lugar. E aquela fase vai passar. Não tem como mais voltar. Então, isso traz para nós refletir qual é a fase que eu estou vivendo agora. Então, eu vou cuidar dessa fase. Eu vou dar o meu melhor. Qual é o sentido da vida? O que a vida quer de mim? O que a vida espera de mim no momento? A vida espera, se eu estou cuidando de criança pequena, ela espera que eu vou ser uma mãe maravilhosa, que eu vou dar atenção, que eu vou proteger, que eu vou levar na escola, vou buscar participar das reuniões da escola. Então, isso é a minha fase agora. Troca o porquê. Gente, vamos trocar o porquê. Vamos lá. Se a pessoa está numa fase de doença ou está numa fase de separação, abandono, cada uma está numa fase. Eu não sei a fase de vocês. Então, às vezes está passando por um momento que a fase é muito difícil. Às vezes a fase é muito crítica, está fazendo você sofrer muito e você fica, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Eu já tive uma fase que eu perguntava por que isso na minha vida? Por que isso na minha vida? E eu não tinha resposta. Era um monte de porquê, porque eu. Eu não, tipo isso, não tem resposta. Então, precisa trocar o porquê para o porquê. Por que eu estou vivendo isso? A gente é uma pergunta. Agora, vamos trocar para o porquê que eu estou vivendo isso. O porquê algo depois requer alguma coisa. Eu estou vivendo essa fase para depois ter alguém que eu possa ajudar. Ou por que eu estou vivendo isso? Para o quê? Troca o porquê para o quê? Entenderam? Trocar o porquê, que é a pergunta, para o quê? O que vai me sentir depois? O que eu estou vivendo tudo isso? Para o que eu estou vivendo tudo isso? Depois vai ter um sentido. Quando a gente tem essa consciência de mudança de pensamento, você vai ter certeza que essa fase vai passar e aquilo que você viveu vai servir para você em alguma coisa. Talvez você não está entendendo o que você está vivendo tudo isso. Talvez a vida está te pedindo coragem. Às vezes você está precisando de coragem, ousadia, constância, perdoar alguém ou a si mesmo, porque às vezes a gente se preocupa tanto em perdoar o outro, esquece de se perdoar. A existência do ser humano está nas responsabilidades. A existência do ser humano precisa estar na responsabilidade. Tudo isso que você está vivendo, você precisa ter uma responsabilidade. Responsabilidade, o que preciso fazer? Você precisa perguntar, se eu estou vivendo isso, o que eu preciso fazer? Porque vai passar. Então, eu preciso entender o porquê eu tô vivendo isso. Não fica se vitimizando. Sai desse lugar de vitimização, de reclamação. Seja responsável por sua vida. Saia desse lugar de coitadinha. Eu sou uma coitadinha. Eu tenho que achar ajuda de todo mundo. Não, viva. Você é protagonista da sua história. Você precisa curar suas feridas emocionais porque você é forte e corajosa. Só que você ainda não descobriu a sua força. Está escondida dentro de você. Seja responsável e dê sentido para a sua vida. Seja responsável a partir de hoje. Fala, eu vou levantar e eu vou fazer. Eu não vou esperar mais de ninguém. Quem tem que resolver a minha vida sou eu. Saia desse automático, se desperte e convide. O convite de hoje para todas nós, começa já por mim, é viver com consciência, ter sentido na vida. Viva com consciência e tenha sentido na sua vida. E comece a florescer. Comece a ter suas boas escolhas e floresça. Então, quando você tem consciência, você consegue escolher. E quais são as escolhas? Boas. E quando você escolhe algo bom, você vai fazer o quê? Florescer. Tendo uma vida mais leve e prazerosa. Encontre sentido na sua dor.
Encontre sentido na dor que você está vivendo, mas não viva o tempo todo nessa situação. Você vai encontrar sentido na sua dor, porque você sabe que você está vivendo aqui porque tem um propósito, mas não viva nessa dor. Você precisa só adquirir o sentido. Só vamos ser ponte na vida de alguém, das pessoas, primeiro ser para nossas vidas. Nós só vamos conseguir ajudar os outros se primeiro nós nos ajudar. Se nós resolver os nossos problemas pessoais, nós vamos estar tão cheio de nós mesmos, das bênçãos, que nós vamos transbordar no outro. Às vezes a gente está tão ansioso em querer ajudar que nós não tem nem para nós. E é ali que a gente acaba errando. Porque como eu tiro... como que eu vou tirar água de um copo se eu não tenho água dentro desse copo? Como que você vai dar a alguém ajuda se dentro de você não tem nada? É você que está precisando. Então, primeiro, encha seu copo e depois transborde na vida do outro. Senhor, nos posiciona para ser ponte na vida das pessoas. Não podemos nos calar. Cada uma tem o seu jeitinho de transbordar e levar, desenvolver conhecimento na vida das pessoas. Precisa desenvolver e encarar. Você precisa descobrir o seu jeito de ajudar. Primeiro se cure, se encha, nutre de amor, de carinho, de perdão com você mesma, dando a você o que você precisa e depois transborde na vida das outras pessoas. Então, essa é a minha contribuição do livro de hoje, com esse capítulo maravilhoso, Em Busca de Sentido, trazendo para nós esse conhecimento. Qual é o sentido da sua vida? E é isso, gente. Quem aí tá comigo? Quem aí quer falar alguma coisa? Entendeu? Fez sentido para você? Trouxe clareza? Tava precisando ouvir algo assim? Tem algum exemplo? Pode estar abrindo sua câmera para nós tirar as fotos e também compartilhar se você tiver alguma coisa para compartilhar. Vamos tirar foto? Todo mundo quietinha, sexta-feira chegou, tô todo mundo cansada, ninguém quer falar nada. E é assim mesmo. A Miriam saiu, né? A Kátia acho que não vai poder abrir. E é isso. Erga os cadernos. Quem tá com os cadernos? Um, dois, três e... Pronto. Deixa eu tirar aqui a gravação para mim falar para vocês.